Às vezes, o que muda a nossa vida não é um grande acontecimento, mas um instante silencioso, uma imagem, um gesto, uma pessoa. E se eu te dissesse que um dos homens mais ricos e poderosos de São Paulo teve sua vida transformada ao abrir uma simples porta e ver algo que nenhum dinheiro podia comprar? Essa história emocionante vai te fazer repensar o que realmente importa. É sobre uma faxineira invisível aos olhos do mundo, uma mãe solo lutando para sobreviver com um bebê no colo, e um milionário que aprendeu da forma mais inesperada o valor da empatia. Não tem fantasia nem conto de fadas, só verdade, dor e uma transformação real, daquelas que a gente não esquece. Prepare-se para viver uma história inspiradora de recomeço, ajuda inesperada e presença verdadeira, porque quando mundos tão diferentes colidem, o impossível pode acontecer. E às vezes, até o coração mais blindado pode se render ao que realmente importa. Era para ser só mais uma noite chuvosa. Gustavo Vilela, o tipo de homem que resolve contratos antes do café e fecha parcerias bilionárias sem mudar o tom de voz, voltou à empresa no meio da madrugada. Algo o incomodava. Talvez fosse a mente inquieta, talvez o silêncio ensurdecedor de sua cobertura de vidro e aço. Ao cruzar os corredores escuros da Vilela Tech, tudo parecia no lugar, até ele abrir a porta da copa da limpeza. Ali, entre duas cadeiras improvisadas, estava uma mulher, dormindo profundamente com um bebê enrolado numa manta desbotada nos braços. Uma cena que poderia passar despercebida por qualquer outro, mas não por ele, não naquele dia. Aquela imagem paralisou o CEO. Era como se o mundo pausasse por um segundo só para ele entender. Ali, diante dele, havia mais verdade do que em todas as suas planilhas juntas. E sem saber, aquele instante mudaria o rumo da sua própria história. Gustavo tentou seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido, mas algo ali dentro já tinha se quebrado, ou talvez se aberto. Pela primeira vez em anos, ele não conseguiu mergulhar nos relatórios, nem fingir interesse nas metas do trimestre. A imagem daquela faxineira exausta com o bebê nos braços teimava em voltar à sua mente como um eco. E isso o desestabilizava de um jeito que nem ele, com toda a sua racionalidade, conseguia explicar. Era como se, naquele breve instante, ele tivesse enxergado algo que sempre esteve ali, mas que escolheu ignorar. A vida real, a luta crua e invisível de quem carrega o peso do mundo nas costas, mas segue em frente mesmo assim. E justamente ele, o homem do controle, das metas, do silêncio limpo das salas de reunião, se viu tocado por uma história emocionante que não cabia em planilhas. O que sentia não era pena. Era o início de algo mais raro, empatia. Movido por uma inquietação que não sabia nomear, Gustavo pediu à sua assistente que descobrisse quem era aquela mulher da limpeza. Em poucos minutos, tinha em mãos um nome: Luciana Ribeiro, 31 anos, mãe solo de uma bebê chamada Isabela. Morava nos fundos da casa de uma senhora, numa zona esquecida da cidade. Não tinha quem a ajudasse, e ainda assim, nunca havia recebido uma advertência sequer. Trabalheira silenciosa, invisível, impecável. Ele passou a observá-la, não com superioridade, mas com interesse genuíno. Via seus passos pelas câmeras, os movimentos cuidadosos, a forma como ajeitava a filha antes de pegar no pesado. Aquilo mexia com ele, porque em Luciana havia uma força que Gustavo nunca tinha visto de perto. Uma força real, que vinha da necessidade, da coragem de quem cuida de uma criança e ainda dá conta de um turno exaustivo. A história inspiradora de uma mãe solo que, sem saber, estava transformando o olhar de um homem acostumado a não sentir. Na noite seguinte, Gustavo fez algo que ele nunca teria feito antes. Deixou uma sacola sobre a pia do vestiário. Fraldas, mamadeiras novas, lenços umedecidos e um bilhete anônimo. Era um gesto simples, quase tímido, de alguém que estava aprendendo aos poucos a sair da própria bolha. Para ele, aquilo não era caridade, era o começo de um recomeço.
um esforço real para dizer, sem palavras, eu te vi. Luciana encontrou a sacola com os olhos arregalados. Entre o susto e o medo, sentiu algo que não experimentava há tempos: ser notada. Desconfiada, sim, porque quem vive à margem aprende a duvidar antes de confiar, mas profundamente grata. Aquela ajuda inesperada não resolvia sua vida, mas aquecia uma parte dela que já estava endurecida demais. E ali nascia, discretamente, uma conexão improvável entre uma faxineira e um milionário, feita de gestos pequenos, mas com impacto gigante. O encontro inevitável aconteceu quando Luciana, cansada após mais uma jornada, foi surpreendida por Gustavo no vestiário. Ele não chegou com postura de chefe, nem com perguntas invasivas. Só disse boa noite, e isso, vindo dele, já era inusitado. Luciana, acuada, respondeu num fio de voz. Estava nervosa, com medo de estar prestes a ser demitida por ter levado a filha ao trabalho. Mais uma vez. Mas o que veio a seguir desarmou qualquer defesa. Ela vem com você sempre? Perguntou ele com um tom quase humano. Luciana engoliu seco. Explicou que não tinha com quem deixar a filha, mas que fazia seu trabalho direito. Não precisava de piedade, só de uma chance de continuar. Gustavo ouviu, sem julgamento, sem pressa. E foi ali, naquele corredor gelado e apertado, que uma ponte invisível começou a ser construída entre dois mundos que nunca se tocaram. Até agora. Na conversa que se seguiu, Gustavo fez algo que nunca havia feito com um funcionário. Compartilhou sua história. Contou que cresceu sozinho, criado por um avô alcoólatra e que teve que se virar desde cedo. Luciana, surpresa, escutou em silêncio. Pela primeira vez, viu ali não só um empresário poderoso, mas um homem com cicatrizes que o mundo corporativo não deixava aparecer. Feridas diferentes das dela, mas ainda assim, reais. E foi nesse terreno comum da dor que eles começaram a se entender. Luciana não romantizava nada. Disse com firmeza que não queria ser vista como um fardo, não precisava de salvador, só de respeito. Gustavo, por sua vez, admitiu: você me fez ver o quanto eu era cego. A empatia brotou do chão duro da verdade. E ali, entre esfregões e olhares sinceros, nasceu uma história emocionante de transformação, dessas que tocam até os corações mais blindados. Naquela terça-feira pesada, São Paulo parecia conspirar contra quem já lutava demais. Isabela acordou febril, os olhinhos ardendo e o corpo mole. Luciana, em pânico, pegou a filha no colo, juntou remédios, mamadeiras e, mesmo tremendo de medo, foi trabalhar. Não tinha outra opção. A nova supervisora talvez fosse compreensiva, mas a regra era clara: turno reduzido, novo setor e nenhum erro seria tolerado. A chuva caiu com força, árvores no chão, trânsito parado, prédios sem energia. Na empresa, quase todos já tinham ido embora quando Gustavo viu pelas câmeras Luciana vagando pelos corredores com a filha nos braços, em desespero. Ele largou tudo, desceu as escadas correndo, encontrou-a sentada no chão frio da recepção, tremendo. Sem pensar, pegou Isabela nos braços e disse: vamos, agora. Naquela noite, a casa dele virou abrigo. E o cuidado virou ponte, um CEO e uma mãe solo, unidos pelo que realmente importa: presença verdadeira. Na casa de Gustavo, o silêncio era novo, não o silêncio das reuniões, mas o da delicadeza. Enquanto ele preparava uma compressa gelada, Luciana trocava a filha no sofá. A mansão sofisticada se transformou por algumas horas num lar improvisado. Sopa quente, xícara de chá, pediatra ao telefone. Nada disso era planejado, mas tudo ali era sincero. Pela primeira vez em muito tempo, Luciana pôde simplesmente descansar. O que se passou naquela noite não foi um romance de novela. Foi cuidado, foi escuta. Foi aquele tipo de amor que nasce no gesto e cresce no silêncio. Gustavo, acostumado a contratos e cifras, descobriu que havia algo mais poderoso do que o lucro: acolher. E Luciana, acostumada a ser forte por obrigação,
Enfim, se permitiu ser frágil. Uma história emocionante construída na presença, no improviso e num tipo raro de humanidade que, quando surge, transforma tudo ao redor. Os dias seguintes trouxeram mudanças discretas, mas profundas. Gustavo, silenciosamente, reativou um antigo projeto da empresa. Um espaço de apoio para mães com filhos pequenos. Sem holofotes, sem discursos. Um berço, uma poltrona, um micro-ondas. Era pouco, talvez. Mas para quem vive na margem, aquele gesto era tudo. Pela primeira vez, a empresa onde Luciana trabalhava reconhecia sua realidade. Não como problema, mas como parte da solução. E Luciana, sem entender direito o que estava acontecendo, foi transferida para um novo setor com horários mais leves. Ninguém disse o nome de quem sugeriu, mas ela sabia. Não por ego, mas por intuição de quem sempre teve que adivinhar o que vinha depois. Ali, sob reconhecimento silencioso, sua alma começou a florescer. Ainda era a mesma mulher, a mesma mãe solo com um bebê no trabalho, mas agora havia chão firme debaixo dos pés e esperança no olhar. O que nasceu ali não era um romance de cinema, era algo mais raro, uma construção. Gustavo e Luciana passaram a dividir pequenos momentos. Um café no fim do expediente, uma troca de olhares entre os corredores. Não havia declarações, só gestos. Ele, antes rígido, agora caminhava mais devagar pelos corredores. O CEO dos números aprendeu a ouvir. E ela, que sempre lutou em silêncio, começou a sentir que não estava mais sozinha. A relação entre eles era feita de presença verdadeira. Isabela, com suas risadinhas espontâneas, se tornava o elo entre dois mundos antes distantes. Gustavo reorganizava suas noites para estar com as duas. Aprendia sobre fraldas, cólicas e mamadas. Luciana, por sua vez, não se iludia, mas também não resistia mais ao afeto. Era uma história emocionante sobre transformação, não por palavras, mas por convivência. E isso, no fim, era tudo que eles precisavam. 3 meses depois, Luciana foi chamada ao RH. A notícia, uma promoção. Não foi Gustavo quem decidiu, mas ele sabia. Colegas da equipe haviam enviado uma carta elogiando sua dedicação, sua forma discreta de colaborar e inspirar. Ela saiu da sala com um envelope nas mãos e um nó na garganta. Não pelo cargo, mas pelo reconhecimento que, por tanto tempo, parecia inalcançável. Naquela noite, encontrou Gustavo preparando lasanha na cozinha. "Adivinha só?", disse ela com um sorriso tímido. Ele nem esperou. "Foi promovida." Ela riu. Ele respondeu: "Eu teria feito isso há muito tempo, mas é bom saber que o mundo começou a te enxergar como eu te vejo." Aquele não era um elogio vazio. Era a validação de uma mulher que, mesmo sem pedir nada, merecia tudo. E mais uma vez, a vida provava que histórias que tocam não se escrevem com pressa. Meses depois, o cenário era outro, mas a essência continuava firme. No quintal ensolarado da casa de Gustavo, Isabela brincava com potinhos no chão. Luciana descansava com os pés sobre uma almofada e ele lia em silêncio. De tempos em tempos, desviava o olhar do livro só para admirar as duas. Era simples, e justamente por isso, tão poderoso. A história emocionante daquela faxineira e do milionário não era feita de promessas, era feita de presença. "Quer saber o que eu mais gosto aqui?", perguntou ela. "Que eu não preciso pedir permissão para ser feliz." Gustavo sorriu. E Isabela, sem entender nada, riu também, como quem sela um momento sagrado. Não havia castelo nem final de conto de fadas, mas havia algo muito mais raro, um recomeço real, construído com cuidado, empatia e escolhas feitas com o coração. E no fim, era isso que bastava para transformar o impossível em lar. E você? Já parou para pensar em quantas histórias incríveis cruzam seu caminho todos os dias, mas passam despercebidas só porque parecem simples demais? A história dessa mãe solo e desse milionário é mais do que um conto de superação.
É um lembrete poderoso de que transformação acontece quando a gente escolhe enxergar o outro de verdade. Quando deixamos de julgar, começamos a acolher. E às vezes tudo que alguém precisa para não desistir é ser visto. Agora me conta, qual parte dessa história mais tocou você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos com carinho. Se você acredita que histórias assim merecem ser espalhadas, compartilhe este vídeo com alguém especial. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que tocam o coração.